Bom dia, amada igreja. Quero agradecer à MCM pelo convite, pela confiança ao me convidarem para transmitir a palavra do Senhor nessa Semana em Foco. Sinto-me muito honrada e ao mesmo tempo tremo diante da responsabilidade. Foram-me confiados 3 momentos de ministração da palavra. Hoje, um culto de abertura, em que nós daremos ênfase àquilo que é também ênfase deste culto, educação missionária. Quarta-feira, no culto de 70 anos das mensageiras, falaremos sobre a nossa identidade cristã, tendo como fundamento o texto de 1 Pedro 2,9. E por fim, o sábado, o nosso culto de encerramento, no qual nós iremos tratar sobre a nossa atitude missionária, que é o tema desta semana. E para isso, teremos como fundamento Filipenses 2, de 5 a 11. Me identifico muito com a ênfase do culto de hoje, educação missionária, pois eu passei vários anos em escolas de preparo teológico e missionário, a fim de me preparar para o ministério que nem eu sabia que Deus estava colocando em minha mão. Eu comecei a minha carreira missionária no sertão paraibano e hoje estou aqui. Além disso, eu trabalhei também numa instituição que forma missionários para o campo transcultural. Então, meu coração ele está muito atrelado à educação missionária, é algo que eu amo muito. E assim eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas questões relevantes no que se refere à educação missionária. Mas talvez alguém de vocês esteja perguntando: será que eu preciso de educação missionária? Quem necessita de educação missionária? Então, antes de vocês desligarem a chave geral pensando isso não tem nada a ver comigo, me deixem responder essa questão. Será que apenas missionários vocacionados para irem lá na África, até os confins da terra, precisam de educação missionária? Ou você também precisa? E para responder a essa pergunta, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ali, nós lemos o seguinte: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Até aqui. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Aqui fica claro que ao nos salvar, Deus nos chama. Se você é um salvo, dentro do pacote da salvação você recebeu uma vocação. Portanto, aquela ideia de que apenas algumas pessoas são vocacionadas é falsa, não é bíblica. Todo aquele que crê em Jesus é também um vocacionado. Você já havia pensado nisso? A nossa vocação, além de várias questões envolvidas, ela é também missionária. E isso está claro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de, com o propósito de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua vocação, ela é missionária. Não apenas missionária, mas também necessariamente missionária. Isso significa que você pode ser uma dentista missionária,
uma nutricionista missionária, dona de casa missionária, advogado, médico, o que quer que seja missionário, a sua vocação, ela é necessariamente missionária. Com base nisso, podemos responder à questão: quem necessita de educação missionária? Todo aquele que é vocacionado. Você é um vocacionado, portanto, precisamos todos de educação missionária. Mas eu queria fazer uma ressalva, eu gostaria de mostrar também o outro lado da moeda. Existem algumas pessoas entre essa multidão de vocacionados que são chamados para se dedicarem de forma exclusiva ao ministério. São pessoas que, em sua maioria, a fonte de renda delas depende do sustento que os irmãos dão a elas. E elas se dedicam em tempo integral, exclusivamente ao ministério. Na Bíblia nós temos vários exemplos de crentes que tiveram esse tipo de vocação. Mas eu vou citar apenas um, que é do apóstolo Paulo. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Ali estava reunida a igreja de Antioquia, uma igreja cheia de vocacionados. Muita gente crente que era vocacionada. E lá no versículo 2 de Atos 13, diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Entre muitos vocacionados, 2 foram separados para uma obra especial, para anunciar o evangelho no mundo gentil, que não era judeu. Paulo diz em Romanos 15 que ele foi vocacionado para ser um ministro de Cristo Jesus aos gentios, que é o povo não judeu. Ele diz também que a sua principal função era de pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado, onde Cristo não era conhecido. Essa era a missão de Paulo. Então Deus vocaciona alguns entre nós, e pode ser que seja você, para serem missionários na China, na Europa, na América do Norte, na África, ou até aqui na América Latina. Deus vocaciona alguns para saírem de sua terra e pregarem o evangelho e se dedicarem de tempo integral ao ministério. Mas a maioria de nós tem a vocação de permanecer e ser missionário aqui em Belém, ou nessa região metropolitana, na sua casa, no seu trabalho e onde você convive. Então, isso que eu falei até aqui foi uma introdução um pouco longa, concordo, e não se preocupem, eu não pretendo passar do meu tempo, mas é importante falarmos isso que foi falado para que a gente esteja falando a mesma linguagem sobre o que é educação missionária. Então, hoje eu falarei sobre 2 tipos de educação missionária que todos nós precisamos. E para isso, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Aqui vai falar um pouco da sua vocação missionária. O que você deve fazer, já que você é um vocacionado e a sua vocação é missionária? Mateus 28, 18 a 20. Diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você é vocacionado para fazer discípulos, e isso se faz de 3 formas: indo, batizando e ensinando. Aprendemos isso no Multiplique, no Congresso Multiplique que tivemos agora há poucos dias atrás. E eu quero dar ênfase ao último item, a última função nossa: ensinar o que Jesus nos ordenou. Isso não é função apenas do pastor ou dos nossos professores de escola bíblica. Todos nós precisamos ensinar aqueles que estão iniciando na vida cristã, ou que estão apenas, que já caminharam, mas todos precisam aprender a obedecer o que Jesus ordenou. Já que essa é uma atribuição nossa como igreja, nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer o que Jesus ensinou. Ninguém pode ensinar algo que não conhece. Eu não posso ser uma professora querendo ensinar as leis do nosso país se eu não as conhecer. Qualquer especialidade precisa ser estudada, conhecida. Então, o primeiro tipo de educação missionária do qual eu quero falar é a cognitiva, a mental, aquela que nós aprendemos via estudo, conhecimento. O que nós precisamos estudar? Qual que é o nosso livro base na educação missionária? Abram as suas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24, de 25 a 27. Ali Jesus fala um pouco de onde está o fundamento de todo o ensino dele. Lucas 24, 25 a 27 diz: Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Às vezes, nós queremos separar Antigo do Novo Testamento. E existe diferença entre ambos. É a Antiga Aliança, Nova Aliança. Mas existe também uma continuidade. Jesus diz que o Antigo Testamento, que é Moisés, os profetas e todas as Escrituras que Jesus se refere aqui em Lucas 24, apontam para Jesus. Então, o ensino e as ordenanças de Jesus estão fundamentadas no Antigo Testamento. Se você quer ensinar as ordenanças de Jesus, você precisa conhecer o Antigo Testamento. Agora, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós lemos o ensino de Jesus de uma forma mais direta. Os evangelistas, nós estamos lendo Mateus lá em casa. Ali a gente lê: Jesus disse, amem os seus inimigos. É uma ordenança direta de Jesus. Então precisamos conhecer os evangelhos. Além disso, o restante do Novo Testamento, ele explica e aplica o ensino de Jesus. Então, em suma, precisamos conhecer a Bíblia toda. E a nossa igreja aqui, há muito tempo, tem se esforçado para que você tenha esse privilégio de conhecer a Escritura. Na escola bíblica, que ocorre todos os domingos, na campanha que foi feita no ano passado de lermos a Bíblia toda em um ano, foi para que você conhecesse melhor as Escrituras.
As pregações expositivas que nós temos toda quarta e sábado e domingo aqui na igreja têm a intenção de nos ajudar a conhecer as Escrituras. Aproveite essa oportunidade. Sente no banco aqui da igreja como aprendiz, como aluno. Eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Além disso, precisamos ter iniciativa pessoal para conhecer as Escrituras Sagradas. Assim como George Muller, um grande missionário, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Caramba! Mais de 200 vezes, sendo 50 de joelhos. E antes de sua morte, um repórter chegou para ele e perguntou o que ele ainda gostaria de fazer antes de morrer. A resposta dele: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco da excelência de Cristo. E tenhamos essa mesma atitude de George Muller. Vale destacar aqui uma palavra a você que é vocacionado para o ministério em tempo integral. Você precisa conhecer mais ainda da Bíblia. E ter um discernimento maior. Então é importante que você faça um seminário, que você vá para uma instituição que te ajude a conhecer melhor a Bíblia. Agora eu gostaria de seguir para o nosso segundo ponto, o segundo tipo de educação missionária. Essa é muito mais importante do que a primeira. E eu denominei esse segundo tipo de educação missionária de prática. A primeira é cognitiva, a segunda é prática. Quando Jesus disse que uma parte de nossa vocação é ensinar outros o que Ele nos ordenou, todos nós sabemos que Ele não queria dizer que nós devemos ensinar algo que nós não vivemos. Pois Jesus odeia, Ele tem repulsa pela hipocrisia. Jamais Ele orientaria seus seguidores a ensinarem outros a fazer algo que eles mesmos não estão dispostos a fazer. Isso está claro nos ensinos de Jesus, várias vezes repetido, e em especial em Mateus 23, versículos 1 a 8. Volta um pouco a sua Bíblia, as páginas de sua Bíblia para Mateus 23, 1 a 8, que diz o seguinte: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis ou mestres. Mas vocês não devem ser chamados rabis ou mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Então, quando ensinamos o nosso irmão a obedecer o que Jesus ensinou, nós não devemos fazê-lo para sermos vistos ou admirados ou reconhecidos. Devemos fazê-lo como irmãos. Olha, nós estamos na mesma caminhada e eu quero ajudar você a aprender algo que eu já aprendi de Jesus. Então é com humildade, é num pé de igualdade que nós devemos ensinar.
Além disso, está implícito no texto que os discípulos de Jesus não deveriam ensinar como os mestres da lei faziam, impondo fardos pesados, dizendo, você tem que fazer isso, isso e não pode isso, mas você mesmo não tem disposição de fazer nada daquilo que está ensinando. Está errado. Não podemos fazer assim. Se você diz para alguém que ele deve prestar atenção no culto, é um exemplo que me veio à mente agora, você deve prestar atenção durante o culto. Precisamos fazer o que nós estamos ensinando. Precisamos obedecer ao que Jesus nos ensinou. Isso não significa que você tem que ser perfeito. Alguns podem usar isso como desculpa. Não, eu ainda não sou santo. Eu ainda não cheguei lá. Então eu não posso ensinar. Você pode. O importante é que você esteja a caminho. Que Jesus já esteja moldando o seu coração e você tenha disposição em obedecer. Por sinal, é importantíssimo destacarmos existe uma dimensão de Jesus, dos ensinos de Jesus, que só podem ser verdadeiramente compreendidos por meio da fé, da submissão e da obediência aos mesmos. Preste atenção nisso. Tem uma parte dos ensinos de Jesus que só podem ser entendidos se nós obedecermos. Então você não entende o ensino de Jesus só por meio da sua inteligência, é por meio da obediência. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 24. Nós vamos pensar sobre algo que é muito importante para entendermos o que Jesus ensina. 1 Coríntios 1, versículos 22 e 24, diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, aqueles que não são salvos, aqueles que não confiam e que não creem em Jesus, acham tudo que Jesus ensina e o próprio Evangelho loucura e também um escândalo. Já aqueles que confiam em Jesus, só quem confia e consequentemente obedece é que encontra a sabedoria de Deus, encontra o poder que há no Evangelho. Para ficar mais claro, vá para o capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Lá diz assim: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quem eram esses poderosos? Entre outros, eram os fariseus, os grandes conhecedores das Escrituras. Mas eles não creram em Jesus. E assim não entenderam bulufas nenhuma. Não entenderam nada das Escrituras, pois crucificaram o Filho de Deus. Então é necessário obediência, crer em Jesus para entender. Jesus chamou os fariseus em Mateus 11, 25 e 26. Não, me engano. Em Mateus 11, 25 e 26, Jesus diz o seguinte:
eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. As coisas de Jesus são um pouco de ponta cabeça se considerado com o padrão do nosso mundo. Deus revela a sabedoria dele aos pequeninos, aqueles que confiam em Jesus, e não aqueles que confiam na sua sabedoria. Então, repetindo, a obediência não é necessária apenas para que sejamos coerentes no nosso ensino. A obediência é pré-requisito para que você entenda o que Jesus ensina. Em Mateus 15, 14, os fariseus que não obedeciam e não criam foram chamados por Jesus de guias cegos. E nenhum de nós quer ser chamado assim. Uma palavra a você que é vocacionado para o ministério em tempo integral. Você precisa de uma formação em uma instituição de teologia e missiologia. Procure uma instituição onde os professores não apenas ensinam a palavra, mas vivem a palavra. Os professores precisam ser piedosos. Eles precisam confiar em Jesus e viver o que Jesus ensina. Porque senão eles vão ensinar sabedoria humana, que por sinal nos impressiona muito, mas não vão ensinar sabedoria de Deus. Professores que não vivem a sua fé em Jesus ensinam exegese, ensinam história, ensinam sabedoria de teólogos, mas não ensinam vida cristã, nem ensinam a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. De que adianta aprendermos sabedoria de homens, se isso não nos leva a sermos mais parecidos com Jesus? Então evite instituições que tenham professores liberais entre seus docentes, porque eles vão te afastar de Jesus. Muitos vão para o seminário porque amam a Jesus e querem servir a Jesus. Um professor liberal vai te afastar de Jesus. Tenha cuidado. Agora, eu não estou falando apenas para seminaristas. Vale para você e para mim. Nós precisamos valorizar mais a confiança em Jesus e a obediência às suas ordenanças do que o conhecimento teórico dos mesmos. Não vale nada conhecer sem praticar. Veja como Paulo chama o conhecimento teórico das Escrituras, sem prática, sem fé em Jesus. Vamos ler Filipenses 3, de 7 a 11. Paulo, ele recebeu a melhor formação teológica possível naquela época. Mas foi uma formação que não tinha como base a fé em Jesus. Filipenses 3, de 7 a 11, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Como que Paulo considerava o ensino sem fé em Jesus? Perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E agora ele é bastante forte nas palavras dele. Ele diz: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele,
não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A verdade só pode ser conhecida por meio da obediência, por meio da fé, e não por esforço cognitivo, mental apenas. Eu vou dar um exemplo. Alguns dos ensinos de Jesus não fazem sentido nenhum para nós. Por exemplo, amar o inimigo. É uma coisa, não faz sentido. Amar aquele que nos prejudica, o nosso inimigo, não faz sentido. Mas vai fazer sentido se você obedecer. Se você confiar em Jesus. Aí você vai conhecer aquela verdade que liberta. Quando João fala lá em João 8,32, que a verdade liberta, o conhecimento da verdade liberta, não é o conhecimento da mente, cognitivo, intelectual. Ele é importante, mas ele não te liberta. A verdade conhecida que liberta é o conhecimento pela prática. Aí sim você será livre. Viva os ensinamentos de Jesus e você conhecerá a preciosidade, o poder do Evangelho. Você é um vocacionado. Por isso você precisa de educação missionária. E a sua educação ela tem que ter pelo menos 2 aspectos. Um é conhecer, sim, a teoria, conhecer a Bíblia. Leia, coma a Bíblia, né? Mas o mais importante da sua educação missionária é viver conforme o que Jesus ensinou. Assim, seremos bons exemplos e bons mestres daquilo que Jesus nos ensinou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.